Você já sentiu a sensação de que algo está te observando, mesmo no escuro? Ou de que, depois de ajudar alguém, você entrou em um lugar do qual não pode mais sair? Eu vivi isso. E até hoje, não sei se escapei, ou se algo ainda está me seguindo. Meu nome é João. Sabe, a vida de caminhoneiro é cheia de histórias. Às vezes, a gente se perde na estrada, não só fisicamente, mas também no que a estrada vai trazendo. O medo, as memórias, claro, os fantasmas. Eu não falo de fantasmas de pano branco, não. Falo de outros tipos, aqueles que a gente sente na pele, no fundo da alma. Eu sou aposentado agora, tenho 70 anos e o corpo. O corpo já não aguenta mais, mas a mente ainda me leva para aqueles lugares. Há 20 anos, uma coisa aconteceu comigo, algo que até hoje me persegue nas madrugadas quietas, quando a casa está em silêncio e a única companhia é o tic-tac do relógio. Era uma noite qualquer, lá pelos idos de março, quando eu estava indo de São Paulo para Minas, carregando material de construção. Uma viagem longa, mas que eu adorava fazer, especialmente à noite. A estrada estava vazia, os faróis do caminhão cortando a escuridão como lâminas afiadas. Naqueles momentos, eu me sentia em paz. A solidão não me incomodava. Ela era minha amiga. Mas naquela noite, algo mudou. Eu estava ouvindo música, quando vi, lá na beira da estrada, uma figura. Um homem, com um semblante cansado, roupa suja, quase rasgada. Não era nada demais, exceto pelo olhar vazio que ele tinha. Pedir carona, pensei, como tantos outros que já vi ao longo dos anos. Parei o caminhão. Naqueles tempos, era comum a gente parar. Eu sempre ajudava. Um gesto de bondade, pensava. Afinal, nunca sabemos quando seremos nós a precisar de ajuda, certo? Ele subiu, se acomodou no banco do passageiro e, de imediato, ficou em silêncio. Um silêncio pesado, como se as palavras estivessem presas na garganta dele. Perguntei para onde ele ia, e ele me disse que o caminhão dele havia quebrado 1 quilômetro adiante. Eu ofereci minha ferramenta, pensei em ajudar, mas ele disse que não precisava. Era só me levar até lá. Fiz um gesto com a cabeça e seguimos viagem. Mas o que começou a me incomodar foi que, a cada quilômetro que passávamos, o homem não dizia nada. Nenhuma palavra. Eu perguntava coisas simples, como de qual empresa você trabalha, e ele permanecia em silêncio. A cada pergunta sem resposta, o clima dentro do caminhão ia ficando mais pesado. De repente, o quilômetro que ele me indicou chegou e nada. Não havia sinal de nenhum caminhão. Fiquei desconfiado e perguntei, não tá mais adiante? Ele simplesmente apontou, sem emoção, para frente, como se tudo fosse normal. Segui, mas, quanto mais eu dirigia, mais meu estômago se apertava. Algo estava errado. Não sabia o que era, mas havia uma sensação na minha pele, como se os pelos estivessem se arrepiando. Eu estava indo e voltando, até que percebi. Estávamos de volta ao quilômetro 62. Como isso era possível? Como tinha acontecido isso? Eu tinha seguido reto, não tinha desviado. Como? Olhei para o homem ao meu lado, ele ainda em completo silêncio, os olhos fixos à frente, como se não estivesse nem ali. Foi quando o medo se fez presente, aquela sensação estranha que se alastrava pelo meu corpo. Sem pensar 2 vezes, parei o caminhão e pedi para ele descer. Sai, amigo, isso aqui não tá certo, falei com firmeza. Ele não respondeu, nem fez qualquer gesto. Apenas desceu. Sem um olhar, sem um obrigado. Ele desapareceu nas sombras do mato. Eu fiquei ali, com a porta aberta, olhando para o breu da noite. Não sabia o que fazer. Não queria deixar o homem lá, mas ele já tinha sumido. Talvez, na minha mente, aquilo fosse só mais uma viagem maluca, mais um daqueles encontros estranhos que a estrada nos oferece. Mas então, como um pesadelo, outro caminhão apareceu.
O motorista parou e veio até minha porta. Ele estava pálido, o olhar vazio, como se tivesse visto algo que não se pode esquecer. Você viu o homem pedindo carona? Ele perguntou, com a voz grave e carregada. Perguntei como ele sabia, e ele começou a contar uma história que me gelou os ossos. Ele me disse que aquele homem não era um simples pedinte. Ele era uma alma que havia morrido em um acidente exatamente naquele local, e que, desde então, ficava ali, pedindo carona para quem passasse. O pior, quem parava, nunca mais era visto. O motorista me contou que, há um ano, um amigo dele tinha sumido depois de parar para ajudar o homem. Ele estava falando pelo rádio, dizendo que ia pegar o caroneiro e depois seguir viagem. Nunca mais se soube dele. Isso aconteceu com outros caminhoneiros também. Todos desapareciam, como se fossem engolidos pela estrada, como se estivessem presos em um limbo. O homem não era um ser humano, mas um espectro, um espírito que aprisionava as almas que o ajudavam. Eu não sabia o que pensar, mas o motorista me deu um conselho. Se passar por aqui de novo, não pare. Não olhe para ele, não responda. Só siga em frente. Ele disse que entre caminhoneiros, sempre era bom ajudar, mas também saber quando não ajudar. E ele foi embora, sumindo na estrada, como se nunca tivesse estado ali. Eu fiquei parado, olhando pro nada. O caminhão ainda estava lá, e eu não sabia se devia continuar. Mas eu continuei. A estrada me chamou. E a imagem daquele homem na beira da estrada, com os olhos vazios e a expressão sem vida, ainda me persegue. Até hoje, não entendo por que ele me deixou ir, enquanto outros nunca mais voltaram. Às vezes, me pego perguntando se aquele ser estava esperando por algo mais. E se eu tivesse ficado mais tempo, o que teria acontecido? O relógio marcava a madrugada. O cansaço tomava conta de mim, e meu corpo pedia descanso. Eu estava indo de São Paulo para o Rio, mais uma viagem cansativa. Meu colega de trabalho estava comigo. Ele tinha uns anos a menos, mas a experiência de estrada tinha sido boa companheira para ele também. A noite parecia tranquila, mas o que me aguardava estava longe de ser normal. Decidimos fazer uma parada para descansar. Ele assumiu o volante, e eu fui para a parte de trás tentar dormir. A escuridão da madrugada parecia se encolher dentro do caminhão. O som do motor, o farol cortando a estrada, tudo parecia perfeito. Mas logo, ele me chamou. João, olha aquilo. Levantei a cortina do banco de trás e olhei. Uma figura estranha, andando em duas patas. Não consegui identificar logo o que era. Não era uma pessoa. Não era um animal. Parecia um bicho, mas com a postura humana. Meu sangue gelou na hora. O que era aquilo? Ele se aproximava devagar, a cada passo, a cada movimento, a tensão no ar aumentava. O caminhão estava atolado na lama, o terreno estava difícil. Meu colega tentou arrancar, mas nada. E o ser continuava lá, andando lentamente, se aproximando, seus olhos fixos na gente. Não parece bom, disse eu, sem saber o que fazer. Ele queria sair, mas não dava. Eu olhava pela janela, e aquele ser não parecia se importar com a nossa presença. Ele estava ali, quase como uma força da natureza. Não era humano, não era animal. Era algo mais. Algo que a gente não deveria mexer. De repente, o bicho parou. Fiquei paralisado. Ele não se movia, mas sentia a presença dele como se fosse uma sombra sobre nós. Meu amigo, tremendo, me contou que o avô dele sempre dizia: se você ver um animal em duas patas, no meio do nada, fuja. Fique longe. Isso ficou na minha cabeça. Aquele ser não era algo que a gente deveria enfrentar. E, no fundo, eu sabia que era tarde demais para fugir. A coisa começou a uivar, e o som era ensurdecedor, como se o próprio inferno estivesse perto. As vibrações do som passaram por todo o caminhão,
como se estivessem querendo arrancar a nossa sanidade. Eu senti meu corpo congelado, as mãos suadas, e uma sensação de terror indescritível tomou conta de mim. A imagem do homem da estrada, e agora aquele ser, me assombravam. Não sabia mais o que estava real e o que não estava. Tudo estava se misturando, a realidade e a loucura. Eu não sabia se iria sobreviver. Meu amigo rezava alto, e eu, com medo, comecei a rezar também. Aquele ser parecia recuar. Mas e se ele voltasse? E se o inferno estivesse nos esperando ali, naquelas estradas? Eu não sabia mais. O uivo da criatura ecoava no ar, rasgando o silêncio da noite, como se estivesse tentando devorar tudo ao seu redor. Cada nota, cada som, parecia se infiltrar nos nossos ossos, penetrando até as profundezas da nossa alma. O medo era uma sombra que crescia, mais e mais, como uma prisão apertada ao nosso redor. Não havia mais espaço para respirar. O próprio ar parecia ter se tornado pesado, sufocante, como se a estrada estivesse nos engolindo pouco a pouco. Continua rezando, disse meu amigo, com a voz trêmula, mas firme, como se aquele fosse o único caminho que nos restava. Eu o segui, não tinha escolha. As palavras saíam de minha boca sem pensar, quase automáticas, como se fossem uma oração repetida, mas, ao mesmo tempo, carregadas de uma sensação de desespero que não conseguia mais controlar. O Pai Nosso foi nossa única arma naquele momento, nossa única defesa contra aquilo que estava à espreita. O som dos uivos aumentou, como se a criatura estivesse se aproximando ainda mais. Meus olhos estavam fixos na janela, mas o que eu via não fazia sentido. A figura era uma mistura de ser humano e animal, mas com algo mais, algo que eu não sabia identificar. Não era carne, não era osso. Era uma presença, uma força invisível que se aproximava, e eu podia sentir os pelos do meu corpo se arrepiando. A estrada em si parecia mais escura, mais opressiva. Era como se as árvores e os arbustos ao redor estivessem se curvando para nos engolir, como se o próprio ambiente estivesse conspirando contra a nossa sobrevivência. Eu olhei para o meu amigo e vi o pavor em seu rosto. Ele estava pálido, com os olhos arregalados, como se tivesse visto o próprio fim à nossa frente. Ele já não me olhava como companheiro de estrada, mas como alguém que compartilhava o mesmo destino. João, vamos sair daqui. Não podemos ficar mais aqui, ele implorou, sua voz rouca de terror. Mas o caminhão não respondia. O motor estava parado, e o terreno lamacento, o qual parecia simples à primeira vista, agora nos tinha prisioneiros. A criatura estava ainda mais perto, a cada uivo que se intensificava, como se o próprio diabo estivesse tentando romper o véu entre o nosso mundo e o dela. Em um impulso, olhei para o painel do caminhão, e foi então que notei a pequena imagem de Deus, a mesma que minha esposa tinha me dado antes de partir para aquela última viagem. Ela estava ali, sobre o volante, em silêncio, mas agora parecia mais importante do que nunca. Peguei-a nas mãos, com um medo que me queimava a alma. Comecei a orar com mais fervor. Eu senti uma força, algo que estava além da nossa compreensão, nos observando, nos esperando. A estrada estava vazia de vida, mas cheia de intenções. E eu sabia, no fundo, que não poderia mais olhar para trás. Se fossemos olhar, se fossemos vacilar, seria o fim. Meu amigo, sentindo a intensidade do momento, começou a rezar também. A voz dele agora era quase um grito, uma súplica desesperada, como se ele tivesse se rendido àquilo que estava nos cercando. E, de repente, algo aconteceu. O uivo que parecia envolver todo mundo ao nosso redor começou a diminuir. A criatura, ou o que quer que fosse, pareceu hesitar, como se sentisse a força das nossas orações. Cada palavra nossa fazia o som diminuir, mas o medo ainda pairava no ar, espesso e denso. De repente, o silêncio tomou conta de tudo. A escuridão parecia mais espessa do que nunca, como se o próprio universo tivesse se fechado ao nosso redor. O motor, por fim, começou a roncar. Como um milagre, o caminhão se mexeu. Eu não podia acreditar.
mas não questionava. Meu amigo estava a ponto de desmaiar, de tão pálido que ficou. Eu senti o peso do alívio me invadir, mas o medo ainda não havia se dissipado por completo. Algo não estava certo, algo ainda estava ali, apenas esperando o momento certo para voltar. Com o motor finalmente funcionando, meu amigo tomou a dianteira. Ele se apressou em guiar o caminhão por entre a lama, não parando nem para respirar. Eu seguia, com o coração ainda acelerado, tentando digerir o que acabará de acontecer. O medo estava ali, mas agora ele era mais pesado, mais constante. Eu sabia que a criatura ainda estava nos observando, escondida nas sombras, esperando a próxima oportunidade. Conforme o caminhão começava a ganhar velocidade, o peso da noite parecia diminuir um pouco, mas o ar ainda estava carregado de uma tensão indescritível. Eu olhei para trás, mesmo sabendo que não devia fazer isso. Era uma vontade, um impulso, uma necessidade de entender o que tínhamos enfrentado. Mas, ao olhar, não vi nada além das árvores que passavam rapidamente. No entanto, a sensação de que ainda havia algo por ali, algo observando, não me deixou em paz. O tempo passou lentamente, como se a estrada tivesse se estendido em uma espiral infinita. Não falávamos. A escuridão parecia engolir qualquer palavra que pudesse ser dita. Cada quilômetro parecia ser mais longo do que o anterior, e as estradas, que normalmente me davam uma sensação de liberdade, agora me pareciam prisões. Eu sabia que, se não fosse pela oração, se não fosse por aquela pequena imagem de Deus, ainda estaríamos lá, presos entre o mundo dos vivos e os dos mortos. E, então, à medida que o caminhão avançava, meu amigo virou para mim, com uma voz baixa, quase inaudível, sussurrou. Eu vi isso antes, João. Meu avô me contou. Ele me disse que uma coisa assim nunca há o fim. Pode demorar, mas ela vai voltar. Eu não sabia o que responder. Não havia palavras para aquilo. Só restava seguir em frente, tentando afastar a sensação de que aquilo ainda estava atrás de nós, como uma sombra, esperando o momento certo para se revelar novamente. A estrada se estendeu à frente, e eu não sabia se algum dia conseguiria esquecer o que aconteceu naquela noite. As lembranças, as sensações, os sons, tudo ficava me perseguindo, e eu sabia que aquela experiência não seria a última. A estrada, afinal, é um lugar onde o que é visto nem sempre é o que é real, e o que é real nem sempre é o que pode ser explicado. Mas, por enquanto, só havia uma certeza: o medo nunca iria embora.